Obrigado, Espírito Santo, por interpretar a minha oração, os meus desafios diante do Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Toma o teu assento. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Versículo 1. Diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidados conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Bernabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, aos anciãos, sobre aquela questão. Aleluia. A situação estava feia. Alguns irmãos judeus que haviam se convertido no cristianismo, eles começaram a ensinar nas igrejas, dizendo assim: olha, se vocês não se circuncidarem, falando para os homens, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Em outras palavras, esses homens estavam a anular a obra da graça, estavam a anular aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E por conta disso, Paulo e Barnabé disseram: não concordamos com isso, porque isso é desfazer a verdade do Evangelho. E diz que houve, não pouca, pequena confusão, houve contendas. Como são irmãos, para resolver esse problema, eles tomaram uma decisão: vamos a Jerusalém, onde estão os apóstolos que andaram com Jesus. Com certeza aí teremos uma solução. E quando eles chegaram a Jerusalém, o assunto foi tratado. No final de tudo, eles chegaram a uma conclusão. Aleluia. Aí, versículo 28. Diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aleluia. Diga: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, ao Espírito Santo, ao Espírito Santo e a nós, Conclusão da situação: o Espírito Santo e nós chegamos a uma conclusão. Ele diz assim: e nós e o Espírito Santo chegamos a uma conclusão. Não. Pareceu bem ao Espírito Santo, aleluia, e a nós. Quem é esse Espírito Santo? Amém? Que a palavra dele pôs termo a uma tão pesada contenda que havia. Hoje vamos falar sobre isso. Quem é o Espírito Santo? Você pode repetir comigo: quem é o Espírito Santo? Mais uma vez. Quem é o Espírito Santo? Não estamos a falar o que é o Espírito Santo. Não. Quem é o Espírito Santo? Aleluia. Você percebe que a palavra dele, a voz dele, foi uma decisão final para julgar um problema na igreja. Sabes? A igreja de então, eles tinham essa consciência. Eles não poderiam fazer nada sem contarem com a ajuda e a participação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que veio substituir Jesus
como Senhor da igreja. Lá no livro de João, amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia agora no livro de João, capítulo 14. Um dos grandes desafios da igreja hoje é a falta da consciência dessa pessoa divina, o Espírito Santo. Se nós queremos viver o extraordinário, se nós queremos viver no topo da montanha, se nós queremos brilhar em Deus, nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele é o único que pode nos levar às águas tranquilas. 14, versículo 24, diz assim, vamos ler o 16, amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Olha as palavras de Jesus. Ele sabendo que o tempo dele na terra já estava, amém, próximo, para ele poder partir para o Pai, com a preocupação que vai deixar os seus, que ele ama. Então ele disse, eu não vou vos deixar sozinho, porque, sabes, Jesus com os apóstolos, havia segurança. Ele sabia, ninguém pode nos tocar. Está a perceber, igreja? Ninguém pode nos mexer, porque Ele está conosco. Ele é maior, está conosco. Mas o tempo de Jesus na terra era curto. Ele viveu apenas 33 anos e partiu. Mas, quando ele anunciou aos discípulos que ele iria partir, os discípulos ficaram tristes. Como quem diz, e agora? O que vai ser de nós? O que será de nós sem ele? Quando nós estávamos a atravessar o mar da Galileia para outra banda, quando se levantou aquela tempestade, nós íamos morrer. Ele é quem se levantou para dizer para o vento e dizer para as águas aquietarem-se e calarem-se. E aquilo aconteceu. Se ele ir embora, quem vai cuidar de nós? Está a perceber, igreja? Aí Jesus disse, eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai, e o Pai vos dará outro. Entende essa palavra? Outro Consolador. Para dizer o quê? Que Jesus para eles também era um Consolador. Está percebendo, igreja? Mas Ele vos dará outro. Eu vou, mas Ele vai dar quem? Outro Consolador. Agora, não é para estar com vocês 33 anos. Não. Para que fique convosco para sempre. Para que esteja com vocês para sempre. Diga, eu não estou sozinho. Eu não ando sozinho. Eu quando dormo, eu não me deito sozinho. Quando Jesus disse, lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, eis que eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Jesus, ele falou isso, não que ele próprio, pessoalmente, iria estar fisicamente, mas ele ia estar presente na pessoa do Espírito Santo. Porque, igreja, a pergunta é, onde está o Pai? Deus está onde? Deus, o Pai, está onde? Está nos céus. Jesus agora é assunto aos céus. Jesus está nos céus. Quem está aqui na terra conosco é o Espírito Santo. Assim como os discípulos andaram com Jesus fisicamente, nós andamos com o Espírito Santo através do nosso espírito. E a coisa muda de configuração. Se você tem entendido os ensinamentos que o apóstolo tem dado sobre a vida ser espiritual, logo você percebe que a presença do Espírito Santo em nós
nos torna pessoas extraordinárias. Ela nos diferencia dos demais, ou das demais pessoas. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. Duas coisas. Porque habita convosco e estará. É consolador. Ele habita, mora em nós e está conosco. Quem é esse Espírito Santo? Aí no versículo 18 diz que não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aleluia. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Amém? Que representa a terceira pessoa da divindade. Agora, nós usamos o termo terceira pessoa da divindade não que isso significa que o Espírito Santo está abaixo de quem? Do Pai, do Filho. Amém? Na verdade, eles estão na mesma posição sem desigualdade. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, olha o que Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa configuração, então você vai perceber que o Pai, ele vem primeiro, o Filho vem quê? Segundo, o Espírito vem terceiro. Por isso nós dizemos que é a terceira pessoa da divindade. Agora, por que essa colocação? No passado, quem se mostrou a Israel foi Jeová. Aleluia. Deus, o Pai. Está percebendo, igreja? É bem verdade que a revelação de Pai não era bem acentuado ainda. Por isso é que no dia do encontro com Israel, quando Deus se manifestou, o povo fugiu. Por causa da manifestação de Deus. Eles não tinham essa revelação que Deus é Pai. Está percebendo, igreja? No tempo, há 2000 anos atrás, quem vem é o Filho. Está percebendo, igreja? Se manifesta. Então ele traz para nós uma revelação. O Pai vos ama. Ele nos mostra que nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos fugir de Deus. Nós não precisamos olhar para Deus como sei lá o que, outra coisa, não. Ele disse, o Pai que me enviou, Ele vos ama. Ele foi, mas Ele disse, enviarei o Espírito Santo. Primeiro o Pai, segundo veio o quê? O Filho, e terceiro agora está o quê? O Espírito Santo. Nesse tempo, quem está operando na terra é o Espírito Santo. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz por intermédio do Espírito Santo. Está percebendo, igreja? Por isso nós dissemos que o termo terceira pessoa não significa que o Espírito Santo esteja abaixo de quem? Do Pai, do Filho. Mas na verdade eles estão na mesma posição sem desigualdade. Agora vamos ver outro texto, em que o Espírito Santo aparece primeiro, Jesus aparece segundo, e o Pai aparece por quem? Por terceiro. Estamos aí, primeiro livro de Coríntios, capítulo 12. E aqui também, igreja, começamos a compreender que o Espírito Santo é uma pessoa divina, né? Vamos chegar lá. Capítulo 12, versículo de número 4. Olha a palavra de Deus, diz assim: ora, há diversidade de quê? De dons.
E nós vamos também ensinar sobre os dons. E vamos dar exemplo como é que esses dons podem ser o quê? Manifestados. Aleluia. Às vezes você veja um apóstolo a fazer tanta coisa. Como é que é possível? Temos o Espírito Santo. Está percebendo, igreja? Há diversidades de dons. Ou seja, existem muitos tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo. E nós já falamos, igreja, quando você lê a Bíblia, quando você encontra a palavra Espírito em letra maiúscula, é para fazer referência ao Espírito Santo. E também ela vai aparecer como o Espírito de Deus. Vai aparecer como o Espírito de Cristo. Vai aparecer como o Espírito do Senhor. Ou então vai aparecer apenas como está aqui, o Espírito. Amém? Há diversidade de dons, mas o Espírito. Aí não vem a palavra santo. Sim ou não? Não vem a palavra Senhor. Não vem a palavra Espírito de Jesus ou Espírito de Deus. Mas Espírito. Nós já sabemos que faz referência ao Espírito Santo. É o mesmo. Glória a Deus. Diz mais, o 5. E há diversidades de quem? De ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Quando falamos de ministério, falamos de 5 ministérios fundamentais. Creio que no sábado ainda falamos sobre isso na reunião dos servos. Temos o apóstolo, temos o profeta, temos o pastor, temos o evangelista, temos o quem? O mestre. Esses 5 ministérios são uma extensão da graça de quem? De Jesus. Por isso está a dizer que há diversidade de ministérios. Existem vários ministérios. Para dizer que a forma desses ministérios trabalharem não é o mesmo. Um apóstolo não trabalha como um profeta. Um profeta não trabalha como um pastor. Um pastor não trabalha como quem? Como um evangelista. E o evangelista não trabalha como um mestre. Diversidade. Mas quem dá um ministério? Jesus. Dons. Aleluia. Temos 9 dons principais. Que o Espírito Santo também dá. E nós vamos falar com mais detalhes, amém? Quando entramos no assunto dos dons. Quem vai desses dons? É o Espírito Santo. Agora, no verso 6 vai dizer o quê? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera no apóstolo, é o mesmo Deus que opera onde? No profeta, é o mesmo Deus que opera onde? No pastor, é o mesmo Deus que opera onde? No evangelista, é o mesmo Deus que opera no mestre. Há diversidade de operações. Ah, mas esse pastor quando está a orar, não toca nas pessoas, faz só assim. As pessoas são curadas. Esse é estranho. Nem assim que acontece. Não, esse aqui sopra. Nós precisamos sondar as escrituras. Aleluia. Para podermos crescer e ter maturidade. Para não se colocar na posição do inimigo. Satanás é que é o acusador da igreja. Que dia e noite ele acusa os irmãos. Mas você não. Aleluia. Você é cooperador do reino. Diga, vizinho. Você foi chamado para cooperar para o fortalecimento e o engrandecimento da obra do Senhor. E há diversidade de operações. Um dia vamos falar sobre as operações. Você vai ficar maravilhado, igreja. Está a perceber? Porque Deus ele fez tudo simplificado. Nós, os homens, por não entender, complicamos tudo. Então, quando alguém é usado, esse é o quê? É estranho. Se você não tiver entendimento das coisas, a forma de Deus operar, não vais poder operar nessas coisas espirituais. Está percebendo, igreja? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Significa, devemos aprender a respeitar o ministério de cada um. Mas vai dizer que, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas o que?
a manifestação do Espírito. Para dizer o quê? Para as coisas acontecerem, quem traz a operação, quem manifesta é o Espírito Santo. Falamos que tudo que Deus faz na terra, Ele faz por meio do Espírito Santo e também por meio dos anjos. Você está comigo, igreja? Amém. Sua vida. Quem é o Espírito Santo? Ele sempre existiu antes de tudo. Amém. Nós falamos que Jesus é pré-existente. Jesus não foi criado. Tá, pessoal, igreja? Então, o ensino correto das Escrituras, ele vem para te alicerçar numa base sólida. E quando você está alicerçado numa base sólida, você não tem medo. Você não vive duvidando, porque você sabe com quem você está. Aleluia! Diga, ele sempre existiu. Antes de tudo. Agora, antes do tempo e da criação. Quando você lê aí Gênesis capítulo 1, diz a palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, você percebe que Deus é antes da quê? Da criação. Porque Ele criou, deu princípio à criação. Mas Ele próprio está antes da quê? Da criação. Diz versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Ali está. E o Espírito de Deus, aleluia, se movia sobre a face das águas. Ele é antes da criação. Ele não foi criado, mas tudo vem dele. Sabes? Deus o Pai, Jesus a palavra e o Espírito Santo está lá. Quando Deus fala a palavra, que é Jesus, quem dá vida àquela palavra? É o Espírito Santo. Então, quando Deus diz haja luz, o Espírito Santo pegou essa palavra e trouxe a luz a quê? A existência. E nós aprendemos que Jesus fez todas as coisas. Como assim, apóstolo? Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos no plural, pela palavra de Deus foram o quê? Criados. Ou seja, se não houvesse a palavra, não tinha como o Espírito Santo materializar o quê? A palavra. Está entendendo, igreja? O Espírito Santo, ele torna, digamos, a palavra e transforma o quê? Em matéria. Aleluia! A nenê diz assim, mamãe, quero pão, tenho fome. A mãe pega a palavra da nenê, materializa, sim ou não? Vai pegar pão, vai dar onde? Na bebê. Quem materializa a palavra de Deus é o Espírito Santo. Ele manifesta todas as obras de Deus. O Espírito Santo é Deus em ação, criando, fazendo coisas acontecer aonde? No mundo. Não podemos ver o Espírito, mas podemos ver os resultados do seu. Ele é como vento. Tá entendendo, igreja? Ele é como o quê? Vento. Você sente ele, mas não sabe de onde está vindo, nem para onde está aqui. Está aí. Mas o efeito do vento, nós conseguimos ver. Aleluia. Ele é Deus. Diga, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Lembrando que nós há pouco falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Mas dizemos que é a terceira pessoa não é porque ele é inferior. Já explicamos isso. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Alguém diz assim, amém? São três deuses. A igreja cristã não ensina isso. Deus é só um. Tá, pessoal, igreja? Deus é só o quê? Mas quando nós vamos ver a manifestação, então nós encontramos três pessoas iguais, com os mesmos atributos, com
a mesma forma de agir, coisa que você não vai encontrar em nenhuma outra criatura. São coisas exclusivas de Deus. Aleluia. Então, Deus é um. Glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Ele é como Cristo e Deus. E é bom que isso fique claro. Assim como Deus se manifestou no passado, quando Abraão estava naquela expectativa do nascimento do filho, o próprio Deus veio ter com Abraão. Ele não veio sozinho, veio acompanhado com mais 2 pessoas. Aleluia. E disse para Abraão, ainda esse ano, ou no próximo ano, amém? Sara vai dar à luz o filho. Agora eu vou até Sodoma para poder ver, porque o clamor, os pecados deles subiram até os céus. Então eu venho para poder quê? Julgar Sodoma. E Abraão falava com Deus. Deus se manifestou de forma que corporeia. Está para a sua igreja? Ele como um homem. E estava a falar com Abraão. Há 2000 anos atrás, Jesus que veio o filho. Mas o pai estava onde? Lá em cima. No batismo, o pai disse o quê? Esse é o meu filho amado, a quem eu amo. Para dizer que são 2 pessoas diferentes. Quando ele estava no Monte da Transfiguração, o pai disse, este é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. E diz também que o Espírito descia sobre Jesus. João disse assim, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguém perguntou, como é que você sabe disso? Aquele que me enviou, que é o Pai, disse assim, aquele a quem você vê descer sobre ele o Espírito, aquele é o Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Então, nesse tempo, estamos a viver a era do Espírito Santo. Amém. Então, temos que saber diferenciar. Quando você diz assim, oh meu Deus e Pai, está se dirigindo para quem? Para o Pai. Quando você diz, Senhor Jesus, está se dirigindo para quem? Para Jesus. Quando você diz Espírito Santo, está se dirigindo para quem? Para Jesus. Mas a mesma palavra que eu vou dizer, Deus Pai. Tanto Jesus recebe, tanto o Espírito Santo também que recebe. Há uma perfeita unidade entre eles. Aleluia. Essa é a divindade. Está difícil entender, igreja? Uau, é bom que você entenda, amém? Ele não tem um corpo físico de carne e osso como Cristo. Lembrando que Cristo agora, no céu, está num corpo quê? Está num corpo físico, como o nosso, mas um corpo glorificado. O preço que Jesus pagou, igreja, o preço que Jesus pagou de se tornar homem, ele subiu nos céus, não subiu como espírito, não. Ele subiu nesse corpo. Por isso, quando ele está falando com os apóstolos, diz, de repente ele começou o quê? A flutuar, começou a subir. Os apóstolos viram ele a subir. Do mesmo jeito que ele subiu, é do mesmo jeito que ele vai quê? Vai descer. Mas o Espírito Santo não tem um corpo como o de Jesus. Por isso é que não podemos lhe ver. Está entendendo, igreja? Mas ele é uma pessoa real. E ele veio para habitar no teu corpo dentro de ti. Aleluia! No mundo, os demônios estão lá. Satanás e os demônios não têm um corpo físico. São seres espirituais. Ele tem um corpo, o diabo tem um corpo dele espiritual. Os demônios estão aí, caíram da graça, anjos caíram. Mas sabes, ele não tem corpo físico. Mas como é que nós sabemos da existência dele? Porque ele manifesta-se onde? Nas pessoas. E manifesta as suas obras, que é matar, roubar e destruir. Então nós sabemos, essa é uma operação demoníaca. E quando o Espírito Santo se manifesta, aleluia, o que pode acontecer? Pessoas são tocadas,
pessoas são curadas, pessoas são livres, pessoas são abençoadas, aleluia, pessoas são promovidas a outro nível. Nós precisamos entender e ter um relacionamento com o Espírito Santo, aleluia. É tempo, vizinho, de você viver no topo da montanha. É tempo de você brilhar em Deus. É tempo de você viver o extraordinário pelo Espírito Santo. Aplauda ao Senhor, igreja.